Prosseguindo com a nossa série de mensagens que nós iniciamos alguns domingos atrás, com o tema da mensagem, Eu, discípulo de Jesus, a pergunta e a afirmação, Eu, discípulo de Jesus. Nós estamos aí refletindo um pouco, se somos ou se estamos aquém daquilo que somos chamados a sermos discípulos do Senhor. E nós pregamos na primeira mensagem desse tema, o título Só Falta Uma Coisa, quando na narrativa do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 17 e 31, nós olhamos para a vida do jovem rico e Jesus falou, só falta uma coisa para você, além de conhecer a palavra, estar vivendo aí como povo de Deus. Falta você me seguir, ser o meu discípulo. Depois da segunda mensagem, conforme a narrativa de Lucas 9, 57 e 62, intitulamos que seguir a Jesus com prioridade. Não dá para seguir a Jesus colocando ele em segundo e terceiro lugar, tem que ter prioridade. Nós vamos então ouvir, que vai ser projetado pelo nosso telão, o cântico tema dessa nossa série, seguir a Jesus é deixar as redes, deixar o barco. Gostaria que você prestasse bastante atenção na letra desse cântico, para que nós possamos, já na introdução dessa mensagem, ir compreendendo melhor esse chamamento de Deus para a vida de cada um de nós. Seguir a Jesus é deixar as redes, é deixar o barco. É fazer-se de fraco para levar os fracos à verdade. É ser livre de tudo, ser servo de todos, é ter no coração a vontade de sempre, com amor mais ardente, servir a Jesus. Seguir a Jesus é perder sua vida para encontrar vida plena. É abrir mão de tudo, entregar-se de todo, vale a pena. É ser livre, cativo, no amor mais ativo, é ter no coração a vontade de sempre, com amor mais ardente, servir a Jesus. Você tem no boletim da igreja um endereço no YouTube, onde a série de mensagens está sendo colocado. Conquanto cada mensagem ela se explica e dá para entender individualmente, algumas coisas é importante você ouvir as mensagens anteriores, caso você não tenha ouvido, não tenha podido estar presente, para que você possa compreender de fato aquilo que nós estamos pregando. Porque no final da série de mensagens nós vamos juntar esse quebra-cabeça para termos aí um desafio para a vida da nossa igreja. Hoje, em nossa terceira mensagem, então, nós vamos refletir duas atitudes essenciais na caminhada do discípulo de Jesus. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 34. Esse é o texto básico da nossa reflexão. Eu digo nossa porque desde o primeiro título da mensagem, eu tenho colocado que eu sou o primeiro a dizer sim a Jesus ao ser discípulo, a necessidade de melhorar nesse caminhar. Estou compartilhando com você, não pregando para você e eu ficando de fora. Eu estou compartilhando com você aquilo que é necessidade essencial na minha vida também. Lucas 14, 25 a 34, eu peço que você não feche mais a sua Bíblia, ou seu aplicativo Bíblia, para que nós possamos olhar para os textos durante a reflexão. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse:
Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, é a Tua palavra que nós lemos. Cremos que a Tua palavra é o verbo divino, é Cristo encarnado, é o Cristo morto, ressurreto, glorificado e exaltado. E que essa palavra se torne um pouco mais viva na mente e na alma de cada um de nós, que Teu Espírito Santo possa, ó Deus, ministrar aquilo que cada um de nós precisamos, e na multiforme graça do Senhor, fala conosco, Senhor, ministra a nós, nos desperta, ó Deus, para essa realidade, a qual como igreja estamos sendo chamados nesta série de mensagem. Nós oramos assim, declarando a nossa total dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ser discípulo de Jesus é amá-lo mais. Esse é o título da mensagem dentro dessa nossa série. Ser discípulo de Jesus é amá-lo mais do que a mim e aos meus. Seguir a Jesus é eu ter um amor maior por Ele do que a mim mesmo e do que aos meus queridos familiares. Amar alguém pelo que ele ou ela me oferece é confundir com amor e paixão. É confundir com gostar. As multidões, por vezes, elas estavam encantadas. Por vezes, as multidões estavam apaixonadas por Jesus, mas não amavam a Jesus. Volte seus olhos ao verso 25 de Lucas, capítulo 14. Grandes multidões o acompanhavam. Nós vemos nesse primeiro versículo que grandes multidões. As pessoas estavam por diversas vezes acompanhando Jesus, e acompanhando aqui não é seguindo, acompanhando de longe. Essa multidão, essa gente toda acompanhava Jesus, não porque o amava, mas porque alguns benefícios vinham da parte de Jesus para com a vida deles. As multidões, elas estavam em volta de Jesus por vezes como espectadores. Pessoas que gostam de ver os milagres, gostam de ver curas, gostam de ver sinais. Há pessoas que têm paixão pelo sobrenatural. Isso não é novo, isso é antigo. As multidões também, além daqueles que se colocavam como espectadores, eles se colocavam como consumidores. Eles estavam em volta de Jesus, por vezes, desejando receber mais um milagre, mais uma solução para os seus dilemas existenciais. E Jesus, conhecedor do coração, da mente dessa multidão, ele se volta para essas multidões, para essa gente toda, e Jesus deixa claro para essa multidão algo que eles pareciam não estar entendendo. Jesus se volta para eles e deixa claro para eles que Jesus não veio ao mundo para ser admirado. Jesus deixa claro à multidão que ele não veio ao mundo para ser aplaudido pelas multidões. Jesus ele deixa claro às multidões que ele não veio ao mundo para ter espectadores ou plateia lotada para ovacioná-lo. Volte os olhos ao verso 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse. Jesus se volta então, aquelas multidões acompanhando, ele se volta para elas e diz, versículo 26, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu volto a dizer aqui, assim como estou dizendo enfaticamente nas outras mensagens, Jesus não está falando aqui de salvação. Jesus está falando de discípulo, de gente que vai se engajar no reino de Deus na terra.
Porque a salvação é Deus quem opera, é Deus quem vai ao encontro das pessoas. Jesus não está dizendo a ninguém que não quer salvá-los aqui. Jesus está deixando claro para eles o chamamento para o discipulado, para o envolvimento no reino dele. Versículo 25, então Jesus ele se volta para essa multidão, dizendo para ela assim, olha, eu não quero ser o número 2 na vida de vocês. Eu tenho que ser o número 1 na vida de cada um de vocês. Eu não quero que vocês sejam apaixonados por mim, né? Tem até cânticos aí dizendo que estão apaixonados por Jesus. Jesus fala, eu não quero que vocês sejam apaixonados por mim. Eu quero que vocês me tenham como seu maior amor. Por isso que no verso 26, Jesus disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e a sua própria vida, você não é digno de ser meu discípulo. E eu sei que algumas narrativas bíblicas, a princípio, geram uma certa confusão em nós. E a palavra de Deus, ela não se contradiz. Deus é aquele que nos chama para viver em relacionamento em família. Nos chama para viver em amor à família. Deus, na sua palavra, não diz que filho, pai, marido, esposa, tem que ficar aborrecendo, brigando, criando tumulto na família. Seria contraditório. Né? É por isso que nós não podemos pegar a palavra aborrecer e olhar lá no dicionário da língua portuguesa e trazer ipsis literis para a narrativa bíblica. O que Jesus está falando, se alguém vem a mim e não me aborrece, Jesus está dizendo, aborrecer não é ser desobediente. Jesus não prega para filho ser desobediente a pai e mãe. Jesus não está dizendo para o marido ser ingrato à esposa ou vice-versa, ou filho ser ingrato a pai. Jesus não está dizendo para que aborrecer é ser maldoso com a família. Jesus não está dizendo que aborrecer é dar trabalho, aborrecer é dar dor de cabeça. Jesus não está dizendo para você deixar de se relacionar com seus familiares. O que Jesus está dizendo, então, com esse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe? A palavra aborrecer aqui, os familiares. Jesus está dizendo assim, ame os seus familiares, mas amem a eles menos do que vocês precisam me amar. Jesus não fala para não amar os familiares. Mas ame-os menos do que vocês precisam me amar. Amar mais a Jesus. Versículo 26, Jesus ele usa esse quadro familiar para falar de prioridades. Se você vem a mim e não ama seu pai menos que a mim, se você vem a mim e não ama a sua mãe menos que a mim, se você vem a mim e não ama a sua mulher menos que a mim, e ninguém cutuca o marido e a mulher e fala, você ama mais Jesus do que a mim? Cutuca não, que é capaz de você ouvir o que você não quer. Ok? E se você vem a mim e não ama seus filhos menos que a mim, se você vem a mim e não ama seus irmãos menos que a mim, Jesus ele usa esse quadro familiar, dizendo, olha, se você vem a mim e não aborrece a eles, ou seja, se você não me ama mais do que eles, não é que você não deve amá-los, mas é a me amar mais do que a eles. Deus em sua palavra, a Bíblia Sagrada, Ele incentiva, institui a família. Deus é o Deus da família. Ele convida ao relacionamento em amor. Porém, esse amor entre os familiares não pode ser maior que o amor que devemos ter a Jesus. E o amor a Jesus é o amor de servi-lo, de ser discípulo dele, de segui-lo. Quando Jesus fala de amor entre a família, é pai e mãe servir aos filhos, se dedicar por eles. É filho servir o pai e a mãe, ajudar. É marido servir a esposa. Isso é serviço um para o outro. Jesus está falando, vocês precisam aprender a amar e servir uns aos outros. Mas esse serviço que vocês têm entre vocês, aquele serviço que eu falo que vocês precisam ter a mim, tem que ser maior dedicação do que vocês têm entre vocês mesmos. E nesse serviço que vocês têm aos seus queridos, você os servindo e os amando, diante das minhas orientações, vocês vão estar me servindo também. Amando e servindo os familiares no amor de Jesus Cristo. Mas amar os familiares no amor de Jesus Cristo não pode chegar ao ponto de colocar Jesus em segundo lugar, o reino de Deus em segundo lugar e a família em primeiro lugar. É nesse aspecto que Jesus fala, aquele que não aborrece pai e mãe. O que se percebe no meio evangélico, ou dos crentes, ou cristão, depende da nomenclatura que você e eu queremos usar, é que o relacionamento da maioria dos crentes com Jesus é uma relação onde Jesus é o meu herói.
Sempre que eu preciso, eu chamo e ele vem e resolve. Jesus, ele é o meu amigão. Sempre que eu me sinto só, eu choro, eu peço colo e ele me abraça e me pega no colo. Jesus, ele é a minha solução imediata para todas as dificuldades e aflições que eu venha passar. Jesus é aquele que sempre está ao meu lado. De fato, Jesus é tudo isso e mais um pouco. Nós não estamos negando. Mas assim como Jesus se volta para a multidão, Jesus se volta para mim e para você hoje e diz para mim e para você, a questão é o que nós, eu e você, cada cristão, somos para Ele. O que eu e você somos para Jesus. A sua família deve ser amada, assim como a minha família deve ser amada. É o que a Bíblia ensina. Mas Jesus deve ser seu e meu maior amor. Jesus, ele continua a dizer em particular aos ouvintes da multidão. Jesus está falando para a multidão em relação à família. Agora Jesus se volta para a multidão e fala, agora é com vocês, deixa a família de lado. Jesus vai particularizar. No versículo 26, o finalzinho dele diz, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida. Jesus está dizendo assim, olha, se você ama mais os seus queridos do que a mim mesmo, você não é digno. Mas eu quero ir mais além. Se você se ama tanto, ao ponto do seu amor próprio ser maior por você do que por mim, você não é digno de ser o meu discípulo. Jesus, ele diz, agora é com vocês. Você me ama mais do que a si mesmo? Jesus não está dizendo para a pessoa não ter amor próprio. É bom ter amor próprio, né? Se cuida, tem asseio corporal, busca fazer o melhor para si mesmo. É bom ter amor próprio. Mas não se amar demais achando que se basta e não pode viver sem si mesmo. Não ame tanto a você mesmo a ponto de colocar Jesus em segundo lugar. Jesus tem que ser o primeiro. Ele tem que ser mais amado por você do que você mesmo. O apóstolo Paulo, ele fala desse amor próprio exagerado. E isso eu preciso tomar cuidado, cada um de nós precisamos tomar cuidado, quando ele escreve a sua segunda carta ao jovem Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 2 e 4, quando ele diz, pois os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O apóstolo Paulo já ensinava a Timóteo, lá no primeiro século, olha Timóteo, o homem tem momento que ele se torna mais amante dos seus prazeres, das suas realizações, do que de fato amor, amigo de Deus. O homem, ele se preocupa tanto com as suas realizações que ele deixa o reino de Deus em segundo lugar. É o que Jesus está falando aqui para com essas multidões, é aquilo que Paulo falou com Timóteo. Esta é a ideia e o comportamento de que o eu não pode prevalecer. O meu eu, o seu eu, ele não pode prevalecer. Amar a Jesus mais do que aos nossos familiares, amar a Jesus mais do que a nós mesmos. Em segundo lugar, ser discípulo de Jesus é amá-lo mais do que paixão, amor consciente. Em segundo lugar, amar a Jesus mais do que paixão, amor consciente. O que é amar a Jesus com consciência? Sair do campo das emoções, mas racionalizar isso, ter isso na mente bem sistematizado. Como eu amo Jesus. Amar a Jesus é segui-lo, é servi-lo. É começar a crucificar o meu eu, o seu eu. Não é dizer eu vou morrer, acabou, chega, não quero mais realizações. É que tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que você deseja, não pode ocupar o primeiro lugar. Ninguém está dizendo que você não pode ter desejo, ninguém está dizendo que você não pode ter sonhos e realizações, mas elas precisam estar em segundo plano. Jesus tem que ser primeiro. E que nessas segundas realizações sejam com princípios de Cristo. E é esse momento que amar a Jesus mais do que paixão, esse amor consciente, cabe a mim e a você crucificar cada um de nós, o nosso eu. Jesus convida a multidão e Jesus fala, agora eu vou exemplificar para vocês aquilo que é crucificar o eu. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa mesma narrativa você vai poder ler nos outros evangelhos sinóticos, em especial lá em Mateus 9, 23, quando esse tomar a cruz, Jesus ele enfatiza, é dia após dia, é todo dia. Não é tomar uma vez, daqui a pouco não quer mais, é dia após dia. Ou seja, Jesus fala assim, a luta que você vai ter para crucificar esse seu eu e me colocar em primeiro lugar, ela é diária.
ela é diária. Não se esqueça disso. Por isso que às vezes nós vivemos meio que montanha-russa, né? Tem uma época que nós estamos top com Deus, com Jesus, prioridade. Daqui a pouco a gente já dá uma escorregada no tobogã da vida, e Jesus já é segundo, terceiro, a gente fica igual um balão inflando, né? E murcha, infla e murcha. Jesus fala, olha, a dificuldade de vocês é diária. Essa crucificação do eu é diária. Por isso, tome a sua cruz dia a dia. Jesus, ele usa essa figura de tomar a cruz dia a dia, porque o seguidor de Jesus, ele deve negar-se a si mesmo. E os discípulos de Jesus, eles já tinham visto pessoas sendo crucificadas na Palestina. Eles estão vivendo num momento de domínio de Império Romano. E a morte para condenação no Império Romano, a morte do ser humano, era de cruz, não era forca, não era guilhotina. Isso fez parte de outras épocas da história. A morte de condenação pelo Império Romano era cruz. Então, crucificação era algo, infelizmente, natural no dia a dia de Jerusalém, de todo o domínio de Império Romano. Os discípulos andando com Jesus durante os 3 anos, cansaram de ver pessoas sendo crucificadas. Jesus fala, deixa eu explicar melhor para os meus discípulos o que é crucificar o eu, o que é tomar a sua cruz. E Jesus, nessa compreensão de que os discípulos viam o que era, quando um homem tomava a cruz e colocava nos seus ombros, e ia embora com um pequeno grupo de soldados romanos, porque essa era a caminhada, esse homem com a sua cruz e um pequeno agrupamento de soldado romano, ele estava numa viagem só de ida. Quando os discípulos viam alguém condenado à cruz, era uma viagem só de ida, não tinha volta. Ele ia ser crucificado. Ele ia morrer. Portanto, assumir a missão e seguir a Jesus não teria volta. Como nós cantamos no final do culto passado, quem põe a mão no arado não pode mais olhar atrás. Lucas, ele emprega a palavra cruz com um efeito marcante. O seguidor de Cristo morreu para todo um mundo de vida. Olha, você está morrendo para o seu mundinho. O seguidor de Jesus, ele começa algo que não pode ser acabado e removido no caminho. Fala, você está percebendo? Olha, aquela caminhada daquela pessoa com as cruzes na costa é só ida, não tem volta. Seguir a mim, se vocês querem me seguir, só tem ida, não tem volta. E para isso você vai ter que colocar o seu eu em segundo lugar, vai ter que crucificar ele. Eu vou ter que ser primeiro. Jesus, ele vai facilitar a compreensão ainda para a multidão, e didaticamente, pedagogicamente, Jesus agora ele passa a usar 2 analogias. A analogia é o substantivo feminino que trabalha a relação, semelhança entre as coisas, fatos distintos. Quando você quer comparar algo, você faz uma analogia, você pega um fato e traz a comparação. O primeiro fato distinto, a primeira analogia que Jesus usa, é a da construção civil. Volte seus olhos ao verso 28 a 30, por favor. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus, ele faz essa analogia. Então, presta atenção, discípulos. Já expliquei o que é tomar a cruz. Agora eu vou fazer uma comparação. Olha, imagina alguém que começa a construir sem sentar, sem calcular, sem verificar. E esse assentar-se aqui é parar e pôr a cabeça em ordem. Pera lá, o que é esse negócio de seguir a Jesus? Voltando, quero repetir. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. Se não vem de vós, é dom de Deus. Nós não estamos trabalhando esse aspecto aqui. Nós estamos trabalhando o aspecto do salvo que decide seguir a Jesus, ser discípulo de fato, ser engajado na obra do Senhor. Jesus fala assim, vocês precisam se assentar. Assim como alguém se assenta, para e pensa, põe a cabeça em ordem, eu vou construir mesmo, essa construção vai dar trabalho. Jesus fala, aquele que vai construir não para, não põe a cabeça em ordem, não se assenta. Jesus fala, mas além de se assentar, você precisa calcular. Pensa no que você vai gastar nessa construção. Aí Jesus traz para ele, pensa, calcule os riscos que você vai seguir, que você vai ter por seguir a Jesus. Calcule o risco que vocês vão ter para me seguir. Jesus fala, vocês precisam verificar também, confiram o projeto e os recursos para que essa construção não caia no meio do caminho. Jesus fala, vocês precisam conferir esse projeto de vida espetacular que é me seguir. Para que vocês não abandonem no meio do caminho e olhem para vocês e digam, mas você não disse que era discípulo de Jesus?
Mas você não disse que ia construir tudo isso. O segundo fato distinto, a segunda analogia que Jesus utiliza, é o do combate, de uma guerra. Versículo 31 e 32, volte seus olhos à palavra de Deus. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então Jesus vai fazer uma outra analogia aqui. Olha, qual é o rei? E a figura do rei, Jesus está dizendo, o rei é aquele que tem poder, rei é aquele que tem autoridade, rei é aquele que decide. Jesus está dizendo assim, vocês, multidões que estão em minha volta, se vocês querem vir após mim, tem que tomar a cruz, tem que aborrecer familiar, tem que me amar mais do que eles. E agora eu quero explicar para vocês o seguinte, vocês têm o poder de decisão para ser ou não meu discípulo. Presta atenção, salvação é pela graça em Cristo Jesus, ninguém decide se é ou se não é graça irresistível, Deus vem ao encontro, salva, pronto, chega e acabou. O nosso tema aqui é discipulado. É o crente que é salvo pela graça em Cristo Jesus, e começa a ouvir que Jesus o chama, olha querido, além de ser salvo, há uma necessidade que você se engaje, e por mais que você seja meu discípulo, isso não vai pagar a tua salvação não, isso tem a ver com galardão, tua salvação eu já paguei lá na cruz, agora eu quero saber se você quer se engajar no meu reino aqui na terra, quero saber se você quer me seguir. Jesus quando usa a figura do rei, fala, nesse aspecto você tem poder para decidir, se você quer me seguir, ser discípulo ou não, ou quer ficar sendo salvo, satisfeito, sentado na beleza. Ou qual o rei que tem poder de decisão, que ele vai ter que comandar uma multidão de soldados, por isso a figura do rei, ele fala assim, esse rei precisa sentar, calcular, analisar, pôr a cabeça em ordem, ele tem que saber que ele vai colocar um exército aí para lutar, e ele tem que saber se o exército inimigo lá não é o dobro de soldados do dele. Porque se ele vê que não vai dar nem para começar, versículo 32 diz, caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de... Jesus está dizendo assim, ó, ser salvo pela graça, por isso que é pela graça, por isso que a Trindade tramou a salvação e Cristo se encarna e vem e faz tudo que o pecador perdido não tinha condição de fazer. Por isso que é Ele que começa, é Ele que conduz e Ele finaliza a nossa salvação. Isso não está na sua ou na minha mão. A gente não tinha condição. Mas Jesus fala assim, agora, ser discípulo é vocês saberem os riscos que vocês vão correr. Me seguir não é fácil, mas eu vou ser com vocês todos os dias. Jesus nos chama a saber dessa realidade. Você está percebendo? Olha, o exército lá é maior que a gente. Talvez nós vamos tomar umas bordoadas, literalmente. Talvez nós vamos tomar uma surra, mas a vitória final é nossa. É como os discípulos apóstolos depois, um vai ser cerrado ao meio, o outro vai ser esfolado, o outro vai ser decapitado, o outro vai ser crucificado de ponta cabeça. Os 12 passaram por isso, os 11, João morreu na velhice, mas os 11 passaram por isso, morreram, de fato passaram, mas eles falaram, nós vamos, Senhor. Eu quero concluir essa nossa reflexão. Jesus ele encerra a sua fala, essa analogia com a multidão, chamando novamente a atenção deles para a renúncia. O abrir mão como condição para segui-lo, ser seu discípulo. Verso 33. Volte seus olhos, por favor, à palavra de Deus. Lucas 14, 33 diz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Abrir mão da sua posição de primeiro, de mais amado, de mais querido, de mais servido, para servir mais e amar mais a Jesus. Abrir mão da posição de primeiro lugar, os seus familiares no seu coração. Abrir mão dos seus familiares serem mais amados e mais servidos por vocês. Você vai amar e servir os seus familiares, mas você precisa amar e servir mais a Jesus. Jesus ele é sincero, Jesus ele é honesto, ele é direto com a multidão, mostrando a eles que segui-lo e ser seu discípulo não será acompanhá-lo de longe. Viver a religiosidade,
viver talvez o ativismo das programações da igreja, mas de longe, sem se envolver com o reino de Deus. Admira Jesus, acha Jesus lindo, né? Faz até poema, Jesus é lindo, ele é belo. Nossa, como Jesus é poderoso, olha os grandes... Jesus não quer espectador. Jesus, ele te chama e me chama para fazer parte dos feitos dele, no reino dele, na terra. Não é ser servido por ele tão somente. Com mais um milagre, com mais uma grande demonstração de poder, de sobrenatural. Mas é ter a Jesus como o Senhor da nossa existência. É ter Jesus como aquele que nos convida para servir no seu propósito maior. Maior do que o meu, maior do que o seu, que é o reino de Deus. Será assim refletir sobre os riscos de segui-lo, sem querer voltar atrás. Diante das dificuldades que certamente surgirão. Talvez algumas pessoas possam pensar assim, pastor, essa tua pregação aí está maluca. Quem quer isso? Porque esse tipo de pregação aí não dá muito ibope. O povo quer bênção. O povo quer cura, o povo quer restauração, quer libertação. As multidões queriam tão somente isso. Jesus se volta para elas e diz, ok, curei, muitos foram salvos, libertei, expulsei demônio, beleza? Estão satisfeitos? Agora vocês querem ser meus discípulos? O convite de Jesus é para ser discípulo, para se engajar. Aquilo que eu tenho falado da minha santa inquietação, nas leituras que a gente vem fazendo nos últimos meses, e eu falei que eu quero compartilhar essa santa inquietação com a igreja, onde por vezes eu tenho me visto, às vezes, mais religioso do que discípulo de Jesus, mais cumpridor de rituais, de reuniões, do que discípulo de Jesus de fato. E o Senhor sabe o quanto eu tenho chorado aos seus pés, o quanto eu quero ver isso mudar na minha vida e como pastor ver isso mudar na vida da igreja, de sermos mais do que salvos pela graça, sermos discípulos de Jesus Cristo, engajados na obra dele aqui na terra. Nós vamos ter mais 2 ou 3 mensagens, eu venho trabalhando concomitantemente as próximas mensagens, e eu tenho dito que no final da série de mensagens nós queremos fazer um apelo à igreja, o qual eu vou ser o primeiro a me render esse apelo, e eu espero que alguns possam se render a esse apelo também. Não se chateie com o que eu vou dizer, eu não tenho a expectativa de 100% se render ao apelo, porque nem quando Jesus Cristo fez, 100% se rendeu. Pastor, o senhor está dizendo que eu não vou? Não sei, não sei. Jesus se voltou para a multidão e disse, vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem ser? Há uma forma de ser, há uma forma de ser. Que o Espírito Santo de Deus inquiete a tua alma, a tua mente, assim como ele tem inquietado a minha alma e a minha mente. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse final da mensagem, para que nós possamos cantar o hino, crer e observar. Tudo quanto ordenar, ao Senhor obedece, tudo quanto mandar. Que aquilo que Deus tem falado, a sua mente, a minha mente, a alma de cada um de nós possamos estar digerindo durante a semana, refletindo, orando sobre isso, e tomando posição diante do Senhor Jesus Cristo. Cantemos, crer e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza,
pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão do Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. A minha oração de fato é que Deus esteja gerando uma santa inquietação na cabeça de cada um de vocês. Por isso que eu chamo de santa, tem que vir dele. Resoluto, Senhor, com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Seguir os passos de Jesus é mais do que esse ajuntamento, meus queridos. É mais do que qualquer ajuntamento. É mais do que qualquer rito e sacramento que a gente venha viver. Nós temos falado dos convites de Jesus em várias narrativas. Primeiro, nós estamos nesse momento, Jesus convidando e falando que para ser, tem que deixar de ser. E olhar para Ele. Como seguir esses passos, então? As próximas mensagens nós vamos começar a falar, olha, seguir a Jesus é isso, é isso, é isso. Eu já sei, que bom que você já sabe. Né? Vai ficar mais reforçado para você aquilo que aqueles que já sabem o que é seguir a Jesus. Mas talvez a gente vai ter algumas surpresas aí. Desse seguir a Jesus de fato como Ele foi, o que Ele fez. E aquilo que cabe a mim e a você estarmos fazendo. Eu estou te convidando porque eu quero de fato seguir os passos do meu mestre, do meu Senhor, do meu Salvador. Eu quero ser discípulo do Rabi Jesus Cristo, do mestre dos mestres. Vamos orar, Pai. Bendito e exaltado seja o teu nome mais uma vez essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que em parte estamos seguindo ao Senhor. Mas a tua palavra tem nos convidado a um desapego maior a nós mesmos, às coisas, e um apego maior ao Senhor. Porque queremos viver mais o ser discípulo do Senhor. Queremos ir além dos nossos ajuntamentos. Queremos ir além daquilo que temos feito e compreendido e achamos que é ser discípulo. Nos ajuda, Pai, a continuar a refletir em cada uma dessas mensagens. Nos ajuda, Senhor, a continuar a ouvir aquilo que o Senhor vai falar conosco nas próximas mensagens. E que haja, ó Deus, em cada um de nós um abrir de coração. Que haja em cada um de nós, nos meus irmãos e irmãs aqui, não a atitude do jovem rico, que se entristece, que não abre mão para ser discípulo. Pai, continue falando com cada um de nós. Que não haja uma satisfação apenas na salvação pela graça, mas que haja, assim, uma enorme gratidão pela salvação, pela graça em Cristo.
mas que haja um ardor, um desejo enorme de irmos além e de nos envolvermos no teu reino implantado aqui na terra, nesse mundo, e sermos seguidores de verdade. Da outra parte, sermos mais seguidores do Senhor. Me ajuda, Deus. Ajuda os meus irmãos e irmãs. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que o consolo, que a capacitação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida e sobre a sua vida, para sermos cada vez mais discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, mas o nosso Mestre, que nos chama para seguir os seus passos. Seja sobre a sua vida, sobre a minha vida, hoje até a volta gloriosa dele, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.